paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz nesta manhã, porque ontem eu completei mais um ano de vida. Amém. Graças a Deus, cheguei na faixa dos 39 anos. Já estou chegando aí na faixa dos 40, né? 4 décadas. E eu sou muito grato a Deus por esses 39 anos que eu completei ontem. Já passou tantas coisas ruins na minha vida, mas eu superei. Já tive momentos ruins, já tive momentos bons, mas graças a Deus, pela força de Deus, estou aqui hoje vivo e são. Sou muito grato a Deus por isso. Às vezes o tempo passa tão rápido, nós já estamos já no fim do ano, né, irmãos? Praticamente falta aí pouco mais de 20 dias para o ano acabar, né? Já estamos entrando no ano 2025 e o tempo voa, né? Esses 39 anos que eu completei, se eu for refletir o que passou por minha vida no passado, momento de angústia, momento difícil, né? E graças a Deus hoje eu sinto melhor do que no passado. Bem, irmãos, o sermão nosso desta manhã vem nos trazendo o título assim como o Armagedon. Acho que alguém você já conhece, né? Sobre essa palavra Armagedon. Irmã Rosa conhece, né? Ali a gente, hoje, no mundo que a gente vive num confronto entre o bem e o mal, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente precisa todos os dias buscar a Deus, em primeiro lugar, entregar a nossa vida por completo a Deus, né? Porque o inimigo ele está aí em todos os cantos, nos rodeando a cada momento da nossa vida para nos tentar nos devorar, né? Antes de eu começar o sermão desta manhã, vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Bondoso Deus, nosso Pai, a Tua palavra está aberta. Senhor, estamos aqui nesta manhã de sábado, disposto a ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, cheio de problemas, cheio de falhas, mas estamos aqui para te pedir perdão e te pedir sabedoria, que ao abrir a Tua palavra, que nós possamos entender cada dia mais a palavra do Senhor. Amém. Nos abençoa, nos dá entendimento da Tua palavra, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmão, pega a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e 13. Antes disso, eu vou começar a ler uma historinha para vocês sobre o cuidado que a gente precisa tomar com o inimigo. O inimigo ele está em todo canto da nossa vida, em qualquer lugar, onde é que você vá, o inimigo está rodeando você. A história que eu vou ler para vocês nessa manhã, baseada lá em Cantares 6, verso 10, diz assim, ó: era sábado, Satã, já estressado, disse aos outros demônios: vão às grandes igrejas adventistas e faça barulho. Eu vou àquela que fica lá no pé da serra, com poucos membros. Hoje eu só quero assistir. Você entendeu essa história, irmão? Entenderam? A gente às vezes, irmão, a gente vem para a igreja, a gente acha que a gente está livre do laço do inimigo. O inimigo ele está em qualquer canto. Até aqui dentro da igreja o inimigo está. E ali ele fica tentando tirar a minha atenção, tentando tirar a sua atenção da palavra de Deus, né?
ele fica botando coisas do mundo, tentando nos tirar o nosso foco do verdadeiro caminho de Deus. Ainda mais embaixo diz assim, ó. Presta atenção, para você ler a história é bem bonita, ó. Os nossos irmãos ali eram simples, mas muito fiéis. Entenderam? Já logo cedo cantava para a reunião dos professores, todos presentes. Satã torceu o rosto, foi até onde as irmãs preparavam as salas das crianças, tudo arrumadinho, limpo. As professoras oravam e ele estremeceu. Os diáconos aprovavam as sacolas, ajudavam a descarregar os cavalos dos que vinham de mais longe. O ancião da igreja escolhia os hinos para o culto divino. Breve virá. Os cristãos avante. Que coisa. É uma história muito bonita. O inimigo, ele vai lá no ancião, ele olha qual é o livro que o ancião, qual é o hino que o ancião está procurando para cantar no culto. O inimigo, ele vai lá na escolinha, onde é que as crianças estão, para olhar o que a professora está falando para as crianças. O inimigo, ele vai lá no diaconista, olhar o que os diaconistas estão fazendo, qual é a proteção que está sendo tomada pelo diácono. O inimigo, ele vai lá na direção da igreja para ver o que vai ser pregado aqui dentro dessa igreja. Irmão, o inimigo odeia aquela pessoa que serve a Deus. Todos nós, irmãos, nós não estamos livres de nada disso. Pensa que você botar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja e você está livre da cilada do Satanás? Não. Quanto mais aquele que busca a Deus, aquele que procura Deus, é onde é que Satanás tenta te derrubar. Eu estava vendo um vídeo essa semana que a igreja adventista é a igreja que mais está sendo apedrejada. Sabe? Por quê? Você chega aqui às quarta-feiras, os bancos estão vazios. Você chega no domingo, os bancos estão vazios. Algumas pessoas vêm a mais na igreja no sábado. Sabe por que a igreja adventista está sendo apedrejada? Porque é aquela igreja que prega a verdade. As pessoas hoje não querem servir a Deus porque o caminho é curto, o caminho é estreito. Você vai na igreja aí fora, você vê a igreja lotada de pessoas, cheia de membros, mas você chega lá, você vê uma doutrina que não é a verdadeira doutrina de Deus. Então, o inimigo, ele preocupa com aquele que serve a Deus, com aquele que busca a sabedoria de Deus. Pensa que é fácil ser um adventista? Não é fácil, não. Nós estamos aqui, nós estamos batalhando, nós estamos aqui, nós somos guerreiros. Mas ele odeia. Ele nos odeia. Está todo momento ali, ó, te odiando, te tentando te derrubar. Ele vai em todo canto buscar tirar você do foco de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque lá no céu era um lugar que não tinha pecado. Não existia pecado. O inimigo conseguiu tirar uma terça dos anjos de Deus. Imagine uma terra cheia de pecado, cheia de miséria, de destruição. O efeito que Satanás vai fazer nessa terra. Entendeu? E nós vemos aí, irmãos, muitas igrejas apregando a palavra de forma ao contrário do que Deus nos deixou. Você levanta de manhã, não estuda a lição, está muito bom para Satanás, é isso que ele quer.
Os irmãos estão lá fora, no fundo da igreja, não querem ouvir o sermão? Tá bom para Satanás, é isso que ele quer. Entendeu? Agora nós estamos aqui dentro da igreja, escutando a palavra de Deus. Satanás tenta tirar você pelo braço e levar lá no fundo da igreja, para você não ouvir a palavra de Deus. Sabe qual é a armadura que a gente tem para Satanás? É a Bíblia. Você estuda a Bíblia todas as manhãs, você busca a Deus, estuda a lição. Nós temos tempo para tudo, nós temos aí 6 dias da semana para trabalhar. Às vezes a gente trabalha 10, 12 horas por dia. Será que a gente tem tempo de tirar meia hora para estudar a palavra de Deus? Aqui dentro da igreja, a gente chega aqui e pergunta quantos estudam a lição diariamente. A igreja cheia, ela levanta 2, 3 pessoas que levantam a mão e estudam a lição. Então não está tendo tempo para Deus, não está estudando a palavra de Deus. Então é isso que o inimigo quer, isso o inimigo quer que você abandone a palavra de Deus. Ele quer que você não estude mesmo a palavra de Deus. Porque ele sabe que pouco tempo que ele resta. Se você está estudando a palavra de Deus, você está tendo dificuldade para estudar a palavra de Deus, você está lutando contra Satanás. Se eu pego a Bíblia para mim ler, se eu pego a lição de manhã para mim estudar, eu estou lutando contra a vontade de Satanás. Agora, a partir que eu deixo de estudar a palavra de Deus, eu estou fazendo as coisas a favor de Satanás. Quem pegou o Apocalipse? Vamos ler lá. Apocalipse 12. 12, 13. Quem achou para ler, por favor? Portanto, o céu e todos os que vivem nele alegrem-se, mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. É forte, né? E esse verso que não deu aí, que diz ali, diz assim, ai da terra e do mar. Porque Satanás foi jogado para a terra com grande poder e muito raio, muito suor, que fala aí, né? De nós. Né? Porque ele nos odeia. Entendeu, irmão? Ele nos odeia. E Satanás, ele sabe qual é a estratégia de Satanás? Vamos fazer uma comparação. Eu tenho aquela criança que se alguém toca a mão nela, o que eu vou fazer? Eu vou revidar, eu vou importar, porque claro que a minha filha é meu sangue. Todos vocês, alguns de vocês têm filhos, né? Agora, se alguém tocar a mão num filho seu, vocês vão se importar, porque é filho seu. Né? O inimigo, ele faz isso com a gente porque ele sabe se ele ferir a mim, ele está ferindo a Deus, porque a gente somos uma criatura de Deus. Né? Então, assim, irmãos, o foco de Satanás é destruir os filhos de Deus. O foco do inimigo é tirar nós do caminho de Deus. Porque só assim ele está ferindo ao Deus Criador lá da terra, né? Lá do céu. Porque nós somos criatura de Deus e nós somos filhos de Deus, nós somos criados por Deus. O propósito de Deus é que todos se salvem. Mas o inimigo veio para nos destruir e colocar essa desavença sobre nós. Né? E ainda tem um versozinho que diz assim, olha só qual é a estratégia dele, vai começar o culto, as crianças entram e por alguns instantes fica observando a inocência, a humildade e a beleza dos membros. Parece que recorda os anos de alegria e paz no céu.
Assim, mas ali tudo está perdido para mim. Pensa, após fervorosa oração, o ancião São Antônio da Silva, ou este preto, veja, já foi pai de santo, hoje está de Bíblia na mão. Vai pregar o que? Que ele vai dizer. Pensa Satanás. Né? Bom, é uma história que é complicada, né? Ali o inimigo olha ali, vai ali, olha para as crianças e vê a simplicidade das crianças. Ele chega aqui, olha para cada membro de nós e vê a nossa simplicidade, né? E aí ele olha assim, e olha, ele lembra dos tempos bons que ele já teve lá no céu com Deus, né? Ele lembra do que já passou com ele lá no céu, né? Mas ali não há mais arrependimento, né? E o tempo que resta aqui para o inimigo é pouco tempo. Ele quer que todos nós não ganhem a salvação, né? Ali ele olha para aquela pessoa que um dia já esteve lá no mundo, né? Já foi macumbeiro, já foi uma prostituta, já ficou lá no mundo fazendo as coisas que eram do agrado dele. Hoje ele está aqui dentro da igreja pregando com a Bíblia na mão. Aonde é que Satanás tem mais ódio? É desse que abandona o mundo lá fora e vem para a igreja. Pense numa coisa que o inimigo odeia, é ele ver um que já foi serviu a vontade dele, hoje está servindo a vontade do Pai. Né? Então não é fácil nós servir a Deus, porque o Armagedon é onde é que encontra guerra contra bem contra o mal. Né? Do lado Deus está ali tentando nos proteger, e do outro lado Satanás está ali tentando derrubar. Né? Vamos para 1 Timóteo 4, versículo 1. Quem achar, pode ler, por favor. O Espírito de Deus disse claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Entenderam? O Espírito de Deus diz que nos fim dos tempos muitos abandonarão a fé, né? Justamente por causa disso, porque a força do mal está aí por todo o redor do mundo, né? É o que eu acabei de dizer. Hoje a gente não tem sossego, não tem paz, porque se a gente não focar na palavra de Deus, não entrar assim, não ter um compromisso sério com a palavra de Deus, a gente não vai resistir às provações do inimigo, né? Porque o inimigo ele está aí lá em 2 Pedro 5, verso 8 e 9, diz que Satanás ele fica ungindo como um leão ao seu redor para tentar te destruir, né? E a gente vê tantas desavenças nesse mundo, né? Tanta miséria, tantas causas causadas por Satanás, né? Vou contar uma história para vocês. Ontem a gente vinha lá da Chapada, a gente vinha pelos Batatas, né? E que ela até não queria passar por lá, achava que era mais longe, e eu falei, não, vou passar por lá, me deu vontade de passar por lá. Quando a gente chega ali acima da casa da mulher lá, Sula, eu encontro uma moto caída do buraco, com um rapaz caído junto com a moto no buraco. Quando eu paro assim perto e olho, quem estava lá caído? Estava o grilo, né? O grilo estava lá, mas o rapaz pelou até a testa. Deu barranco, o cara estava pelado.
ele sofreu uma queda e, segundo a mãe dele, falava que ele estava bêbado, né? E tinha comprado essa moto de alguém na lagoa e estava indo para uma viagem para Cercadinho, já bêbado numa moto, né? Aí acho que ele perdeu o controle da moto e caiu dentro da barroca, né? E aí eu falei, não, agora a gente vamos descer e vamos. E lá estava aquele outro rapaz em pé, né? Um barbudo. Ele olhou assim daquele olho para mim, coisa que queria me dar uma carreira. Eu falei, não, tem que ajudar, né? Aí nós desceu, chegamos lá de frente da casa de Sula, a Sula já vinha de lá de dentro da casa de Neuza. Foi lá levar notícia para Neuza que o menino estava caído, né? Aí Neuza, Sula desesperada, caçando aguinha para pegar esse rapaz que ela não aguentava, ela estava com problema de coluna, né? Falei, Ricardo, só vou para nós dois. E ali o menino estava todo pelado. Não tinha tanto que você não achava uma peladura no brilho, né? Rapaz, e ali a gente pegou ele e eu peguei assim de lado dele, ele era magro, mas ele era pesado, estava uns 60 quilos. E que um pegou nos pés e a gente colocou lá dentro da casa de Deus, né? E ali, a coitadinha, a gente vê a Neuza, o sofrimento de um pai ou de uma mãe quando vê um filho numa situação daquela, né? Para mim ela é uma mulher guerreira, uma mulher que dá tudo, dá a vida pelos filhos dela, né? Já o esposo dela não estava muito ligando, não. Falou que mereceu ter morrido. A resposta dele foi essa, né? Então irmão, é assim, Deus é assim, Deus quando vê um filho sofrendo, o Senhor fica triste, né? Aquela mulher que estava ali com seu filho todo machucado, né? Sem fala, vai lá, corre, pega uma água e dá para ver se melhora, né? E eu vinha pensando na estrada. A mesma forma, quando a gente vê um filho da gente sofrendo, Deus também lá do céu, Ele vê o sofrimento de cada um de nós, né? E a gente vive nesse mundo cheio de miséria, cheio de desgraça, e a gente sabe que a força do inimigo é tão grande, porque aqueles que vão ser salvos vão ser aqueles restinhos, os que vão sobrar, né? Aqui a gente tem uma outra história que, baseado lá em Apocalipse 12, 7, diz assim: houve batalha no céu, abrindo o seu coração, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Veja o verso 12: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, retira contigo nos tempos grandes, irá, porque temos pouco tempo. Né, como diz o rei, né? O Espírito da Justiça tomou a palavra e disse: grande chefe, tenho conseguido silenciar alguns deles, tentando-os em épocas de fraqueza, e depois espalho entre eles a sua incerteza. Assim prodigigo e ficará o trabalho. O espírito de discórdia toma a palavra e diz: com esforço e tanto possibilitei a entrada da discórdia nos lares, ciúmes, preocupações financeiras, festas, atos de desespero, toma tudo isso e depois leva para a igreja e toma o tempo do pastor e da comissão. Alguns deles só ficam discutindo e criando mais discórdia. Ainda faço a oração dos lares. Já expulsamos o espírito da vaidade. Enche-os de orgulho, ensinando-lhe a vaidade, paixões carnais.
ostentações, distraí-vos com luxo, atenção diz a antiga serpente. Isto é muito pouco mais. Precisamos agir, tendo alguma coisa, tem alguns conselhos, veja, né? Essa frase, irmão, é o que o inimigo fala. Eu vou lá nos lares, né? Eu jogo escorre lá nos lares, né? Eu vou na igreja e tento tirar a atenção das pessoas, dos membros, né? Levo alguém lá para os cantos do fundo da igreja, para que eles não escutem o sermão. E assim ainda é muito pouco, é o que Satanás diz. Né? Aí agora o camarada sai daqui da igreja, aí você, quando chega ali naquela esquina, o que foi? Qual foi o sermão que a irmã Rosa apregou hoje? Cara, não sei. Qual é o título da lição de hoje? Não sei não. Veio para a igreja vazio e está voltando da igreja vazio a mesma coisa. Isso é doído, isso é triste. É? Isso é triste. E é isso que Satanás quer, é isso que o inimigo quer. É isso que ele quer tirar a atenção minha e de você, para que nós cheguemos vazio e da mesma forma que nós entrou, que nós saímos. Né? É doído. A igreja adventista, aquela que prega a verdade, é aquela que é apedrejada, é aquela que mais recebe pedrada. Né? Você vê igrejas cheias, você vê pastores apregando coisas que não é da vontade de Deus. As igrejas estão cheias, porque são igrejas que não sigam a doutrina de Deus. Né? E tem um outro texto que diz assim, ó. Olha o que ele diz ainda, presta atenção para vocês entenderem melhor. Melhore os programas de televisões, use mais a mente do povo, coloque mais miséria nas novelas, envolve deu bom resultado. Envolvemos milhões e milhões de adventistas, serão nossos. Entendeu? Olha o que ele diz, ó. Envolve milhões e milhões de adventistas, somos nós, o que o inimigo de Satanás fala. Então por que ele fala isso? Se eu abandono o mundo lá fora e venho para a igreja, eu estou fazendo a vontade de Deus. Né? A preocupação maior de Satanás é daquele que aprega a verdade. É aquele que anda nos caminhos de Deus. A preocupação maior do inimigo é aquele que pega a Bíblia todas as manhãs e estuda. A preocupação maior do inimigo é aquele que pega a lição da escola sabatina e estuda. Né? É essa que é a preocupação maior do inimigo. Né? Ainda diz assim, ó. Olha o que ele fala, ó. Novos tipos de jogos, precisamos tomar o dinheiro do povo, enriquecer uns e empobrecer outros. Vamos desequilibrar o mundo. Mercadorias imorais mais à vista. Encher a mente e os sentimentos do povo, música mais loucas. Ajude mais os metalheiros e roqueiros. Essa gente trabalha diretamente conosco. Olha o que o inimigo fala, entendeu? Ele vai lá numa festa, melhora o cantor. Ele vai lá na festa, ele melhora a qualidade do som para as pessoas. Né? Ele vai lá no baile funk, melhora aquele clima, aqueles luzeiros que batem lá, sabe, na cara do povo, aqueles aeroportos muito fortes, né?
ele vai lá e procura melhorar esses lugares. Né? Porque o inimigo, irmãos, ele não vem te colocando coisas ruins na sua mão. Ele procura dar o melhor para você. Então, pessoas lá do mundo lá fora que gostam de servir as coisas do mundo, ele vai numa festa se não tiver um som de qualidade para ele. Para ele não faz sentido. Eu já vi gente falando, nossa, lá no Espigão, antigamente quando tinha Espigão, lá no Espigão essa noite bombou, rapaz. Os cantores, muitos cantores melhor, hoje foi uma banda boa, o som era um som extraordinário. Vocês lembram da época que uma banda chamada Calcinha Preta veio tocar em Caniçados? Quem vocês lembram? Você lembra? Gente, a gente estava trabalhando lá em Caniçados, eu nunca vi tanta gente na cidade daquele dia. Rapaz, mas veio gente de todo canto. Esse norte de Minas aí, ó, veio gente de todo lugar para ouvir essa banda tocar em Caniçados. Né? E naquela praça ali onde é que é a feira hoje, o que era de ônibus, carro pequeno, polícia batendo em peão. Daquela praça ali até o Espigão, você não andava um centímetro que você tocava em um carro. Era carro para todo canto na cidade. E aí para Satanás, quanto mais as coisas é organizadas lá no mundo, é que o povo vai para aquele lugar. Né? A banda tocou 2 horas e foi embora. Teve peão que perdeu o carro, teve gente que perdeu noite de sono, teve gente que perdeu o ônibus, que nem o Ranivaldo Cituri. Não, teve gente que queria ir embora das mulheres. Exatamente. A mulher começou a jogar a calcinha da porta do ônibus pro povo, o povo caindo por cima do outro pegando a calcinha. Né? E ali no outro dia na cidade, a fama da banda estava por toda a cidade. Entendeu? Quanto mais a coisa está organizada lá no mundo, é que vamos mais chegando pessoas para aquele lugar. Irmãos, aqui dentro da igreja, a irmã Antônia, ela citou nos anúncios, é uma coisa muito importante que a gente deve fazer. A casa de Deus tem que ser organizada. Né? Tem muitas coisas aqui dentro da igreja que a gente precisa mudar. Né? Às vezes a gente deixa de organizar a casa de Deus, enquanto as outras coisas do mundo não é tão bem organizada. Né? A gente chega atrasado na igreja, chega depois da chamada. Né? Tem gente que chega na igreja no fim da lição. Perdeu a lição toda. Aí Satanás quer dessa forma. Aí você vai lá no espelho, na sua casa, arrumando para a igreja, você vê um defeito, ele quer que você vai lá, põe o pente, arruma aquele defeito que está no seu rosto. Enquanto você está lá arrumando o espelho, nós já estamos no meio da lição do fim. E quer isso. Né? Nós precisamos organizar a casa de Deus. E a gente vê que a força do inimigo é grande. Apocalipse 13 fala que Satanás faz chover fogo do céu. A gente pensa que talvez eu estou aqui dentro da igreja, pensando que eu estou em direção aos céus, e às vezes eu estou fazendo o caminho ao contrário. Vamos ter cuidado com isso, vamos ter mais cuidado com a palavra de Deus. Porque a igreja está vazia, não tem problema, a igreja está vazia porque é aquela que prega a verdade. A igreja está vazia, é aquela que está buscando a Deus. Vamos fazer a nossa parte, a nossa salvação é individual. Né? Para nós encerrar, eu vou ler um outro textozinho aqui. E Bruno pega em Mateus
Gaia, você pega Atos 20, verso 30. Vamos ver aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Tem uma informação, diz um demônio. Presta atenção para você na história. Tem uma informação, diz um demônio. Tal então, diga o a Lucifer. O diretor do controle de bebidas de Nova Jersey, Estados Unidos, disse há pouco, todos os maiores negociantes de bebidas alcoólicas são donos e membros de igrejas evangélicas. Entendeu? Sim, diz o inimigo, diga sempre aquelas nossas frases. Isso não faz mal nenhum. Isso não tem nada a ver. Isso todo mundo faz, até os líderes são hipócritas e mentirosos. Fazem políticas e se tratem uns aos outros. E se traem uns aos outros. São verdadeiros canibais. Temido, branda o inimigo. Aproveite as festas de carnaval, Natal, Páscoa. Torne tudo isso em bebedice e argumentais. Embriaguez, sexo, amor livre e pecados. Não se esqueça das 3 coisas mais importantes do homem. Devem ser atacados continuamente. O tempo e a saúde, o dinheiro, com isso em suas mãos, vamos continuar dominando a terra até o homem voltar. Depois vamos ver o que acontece. Vocês entenderam essa frase? Isso é o que Satanás faz. Às vezes, hoje eu estou aqui pregando para você, mas eu chego lá em casa e começo a falar palavrão com a minha esposa, porque a irmã Rosa citou aqui na lição, né? Às vezes eu começo a xingar, maltratar ela, às vezes amanhã ou depois eu estou lá nas farras lá do mundo, vou curtir um carnaval, vou para uma festa, né? Quantos adventistas não fazem isso? E aqui a gente vê que o inimigo falou sim. Até os líderes da igreja são falsos, são mentirosos, né? Entendeu? Eles estão chamando de mentiroso. Satanás chama nós de mentiroso. Porque nós estamos aqui dentro da igreja hoje, pregando a verdade. Mas amanhã eu estou lá fora falando que fulano não presta, que fulano é isso, é aquilo. Né? Fazendo a vontade de Satanás. Então me torna sendo o quê? Mentiroso. Né? Bem, irmão, nosso sermão encerrou. Vamos orar? Sim, tem o versículo. Lê aí o versículo Mateus 7,15. De Claia pega Atos 20, 30. É 7, 14, 15? Mateus 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegaram disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Né? O coração nosso, irmão, é só Deus que sabe do coração de cada um de nós. Né? Nem eu sei do seu, nem você sabe do meu. Talvez eu estou aqui disfarçado de ovelha, mas por dentro eu sou um lobo selvagem, né? Que sou devorador, né? Vamos lá para Atos. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Entenderam? Quantas igrejas estão aí afora? Igreja de Satanás, pregando mentiras, falsas doutrinas e levando multidões para os caminhos errados, né? Então vale a pena a gente seguir o caminho estreito, a igreja apedrejada, e
igreja, aquela igreja que prega a verdade, né? A igreja adventista, as pessoas não servem o verdadeiro caminho porque acham que é difícil seguir, né? Mas nós sabemos que de um lado nós temos inimigo que está tentando derrubar, e do outro lado a gente tem Deus com seus anjos ao nosso redor, nos protegendo a cada 24 horas, né? E que Deus abençoe. Vamos se pôr de pé para a gente encerrar também. Fala lá.